Olá pessoal, tô aqui porque eu quero gravar alguns vídeos, né, concernente ao ambiente familiar, porque nós temos filhos. Quero deixar uma mensagem aí específica para os líderes, os cabeças das famílias, né, o homem, e também falar um pouco sobre uma ferramenta perdida entre os cristãos, que é o culto doméstico, né? Então vai dar uns 4, 5 vídeos e que eu vou estar postando aí nesses dias aí. A primeira coisa é responder a pergunta: por que nós temos filhos? Né? Se a gente faz essa pergunta às pessoas aí, na sociedade em geral, as pessoas, a maioria talvez não saiba responder. Simplesmente estão seguindo um hábito cultural, que é a questão de que se nós casamos, né, a maioria aí, média de 2 anos de casado, eles vão ter seus filhos, né? Inclusive alguns chegam a dizer: não, a gente tem nossos filhos e cria eles para o mundo, né? Para a vida e etc. Não, nós não criamos filhos, pelo menos nós cristãos não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus, para a glória de Deus, né? Então eu queria dar pelo menos 4 respostas aqui, respondendo essa pergunta: por que nós temos filhos, né? A primeira delas é: nós temos filhos para a glória de Deus, nós temos filhos para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós temos filhos para criá-los da maneira que Deus se agrada. Nós temos filhos para criá-los da maneira da maneira que a sua palavra diz que é para nós criarmos filhos, para que esses filhos no futuro venham servir a Deus. Então a primeira resposta é que nós criamos filhos para a glória de Deus. Isso é agradável a Deus. Algumas pessoas chegam a perguntar assim: mas se depois de todo o meu esforço meu filho se perder, e se ele não for salvo? Ainda assim, se nós fizemos aquilo que Deus quis que nós fizéssemos, ainda assim glorificamos a Deus, porque fizemos para a glória de Deus, fizemos de acordo com a palavra de Deus. Então, é isso que eu preciso entender. A primeira coisa é que nós criamos filhos para a glória de Deus. Isso é fazendo da forma que Deus quer que seja feito, né? Se no futuro os nossos filhos não vierem a ser salvos, tem até aqui. Daqui a pouco depois eu vou falar desse livro para você nos outros vídeos aí, né? Tem um texto neste livro aqui, ó, Adoração no Lar, do Joel Bick, depois falo dele. Tem um trecho que eu achei muito interessante, né? Ele vai citar Spurgeon aqui, o Charles Spurgeon, e ele diz assim: Spurgeon lembrava-se claramente de sua mãe orando por ele, em prantos, desta maneira. Então, Spurgeon vai lembrar aqui algumas coisas que a mãe dele falava durante a oração, né? E uma das coisas que ela falava era isso aqui, ó, e ela fazia isso com prantos, né? Senhor, tu sabes que se estas orações não forem respondidas com a conversão do Charles, elas serão testemunhas contra ele no dia do juízo. Spurgeon escreveu: a ideia de que as orações da minha mãe serviriam como testemunha contra mim no dia do juízo infligia terror sobre o meu coração. Ou seja, o que a mãe do Spurgeon, ele está expondo o que a mãe dele tinha em vista, como ela via isso. Ela dizia: Senhor, estou orando aqui para que o Senhor salve o meu filho, mas se acontecer dele não ser salvo, né, que pelo menos as minhas orações e o que eu estou fazendo por ele seja testemunha contra ele no dia do juízo. Então, ela estava glorificando a Deus, criando seu filho, fazendo aquilo, uma das coisas que ela está aqui, né, que é a oração, fazendo aquilo que Deus queria que ela fizesse. Se ele viesse a não ser salvo depois, que ele respondesse isso diante de Deus, visto que ela fez do jeito que Deus quis, mas ele rejeitou voluntariamente, né? Mas esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos filhos. Nós temos filhos e os criamos para a glória de Deus. É isso que nós temos em mente.